Olá, eu sou a Jaine Muniz Barcelos e eu vou estar apresentando o artigo Onde Você Ancora os Seus Silêncios, uma análise dos processos de criação em Rosana Paulino e Charlene Bicalho. Esse artigo surgiu de um processo de pesquisa de iniciação científica da Universidade do Espírito Santo, sob a orientação da professora Renata Gomes Cardoso, e foi escrito por nós duas. É perceptível que artistas negros estão ganhando mais espaços no cenário da arte contemporânea, tendo participação em exposições, mais oportunidade de divulgação e, com isso, mais visibilidade e propagação de seus trabalhos. Essa visibilidade que vem sendo conquistada, ela abre oportunidades para o surgimento da produção de materiais para pesquisas, para bibliografias, quando antes a gente não tinha. Então é com esse intuito que esse artigo propõe uma análise comparativa entre a obra dessas duas artistas negras, a Rosana Paulino e a Charlene Bicalho. Ela busca traçar motivos e historicidades em comum nas obras para levar discussões sobre gênero e identidade. São duas artistas contemporâneas muito importantes na construção da cultura visual brasileira e também na formação crítica dos sentidos e ideias no âmbito da educação e da formação social. A Rosana Paulino é uma artista de São Paulo, com uma trajetória de mais de 20 anos, tem o seu trabalho reconhecido nacional e internacionalmente. Nos seus trabalhos, ela se coloca num pensamento anticolonial dentro do processo histórico brasileiro. A discussão visual feita por esse mosaico de imagens em Atlântico Vermelho, ela funciona como recurso para a compreensão de diversos processos que fizeram parte desse extenso período que foi a colonização e a escravidão no Brasil. Essa obra, ela propõe a questionar e comentar sobre a história oficial dita brasileira, né? A artista usa uma costura que se chama sutura. Ela é um tipo de costura que é utilizada para fechar ponto em machucados e feridas no nosso corpo. E a artista vai se apropriar disso usando o ponto de sutura de uma forma bem frágil para unir os tecidos que compõem essa obra. É uma costura da história colonial, porque a gente vê os elementos desse período nas imagens impressas nos tecidos. Tem a caravela utilizada para transportar os escravizados, o homem negro, no mesmo formato das imagens científicas, mulheres negras realizando trabalho forçado dos engenhos e a azulejaria portuguesa. O rosto das pessoas negras representadas, que aparecem recortados ou riscados, fazem relação também com o processo de invisibilização e a supressão da identidade desses sujeitos. No meio da obra, a gente tem o escrito Atlântico Vermelho, que vai remeter a essas relações entre a África e as Américas. Existe um link, né, entre esses dois continentes, que é o Atlântico, como esse território que foi marcado pelo trajeto de vidas que atravessaram por ali e das muitas mortes também que ocorreram. É sobre o Atlântico que Charlene Bicalho também vai realizar sua obra, Onde Você Ancora os Seus Silêncios 1 e 2. Ela é uma artista de Minas Gerais, mas tem um trabalho extenso realizado no Espírito Santo, inclusive o de Onde Você Ancora os Seus Silêncios. O vídeo Onde Você Ancora os Seus Silêncios 2 mostra a própria artista em cima de uma rocha no Canal do Porto, entre Vila Velha e Vitória, e nele a Charlene está cercada de âncoras e ela joga essas âncoras no mar em um loop de movimentos, de lançar e recolher. O silêncio representado pelas âncoras, ele suscita uma reflexão sobre o peso que pessoas negras, mas principalmente as mulheres, carregam no caminho das suas vidas, né? As âncoras podem ser relacionadas com as próprias âncoras dos navios negreiros. Essa reflexão também pode ser feita porque sobre uma própria história apagada do período colonial que aconteceu na costa do Espírito Santo. A gente vê a consequência disso, das marcas que isso deixou até hoje, por ser um estado extremamente racista. Numa entrevista realizada com a artista, ela comentou o processo de criação de Onde Você Ancora os Seus Silêncios e o seu desejo pelo encontro com a ruína. Essas ruínas físicas e simbólicas que a artista se depara nesse processo, que são também melhor explicadas no artigo, elas dão todo sentido à amplitude do discurso que ela traz com a realização dessa obra. Esses lugares por onde a artista percorre, assim como a sua ação de jogar as âncoras no mar, ela remete ao movimento do símbolo Sankofa, que é um ensinamento que a própria artista segue, esse de olhar para trás e seguir em frente, colocando o sentido no presente. A Patricia Hill Collins, ela vai evidenciar
que existem imagens de controle que partem das relações de poder associadas a mulheres negras que as posicionam no espaço de marginalidade. Mas é preciso também enxergar as potências que existem nas margens e ressignificar as nossas narrativas. Porque a Bell Hooks ela vai dizer, se referindo às teorias feministas, mas também que possuem uma amplitude de significados, pode ser aplicada a diversas frentes, que as influências surgidas dos centros ela é limitada, porque ela carece de análises que promovem a ampliação e o acolhimento da pluralidade de vivências. Então, é analisando num processo de observação dos significados das duas obras e numa procura também individual de busca pela cura de violências causadas pelo racismo, que eu enxergo as suturas da Rosana como um processo de cura possível, assim como as âncoras da Charlene também. Porque eu e a Renata, nós também somos mulheres negras que estão escrevendo sobre outras mulheres negras e sobre esses processos que também nos perpassam. O trabalho, a obra é a cura e é também a nova narrativa, a nova epistemologia, tudo em uma coisa só. Elas são inseparáveis porque nós estamos falando de corpos negros que produzem através das suas vivências, dos seus desejos, dos seus incômodos e que também está extrapolando as significâncias do fazer na arte, porque elas estão criticando instituições, pensando em estratégias de transmitir seus discursos que fogem das convenções hegemônicas da criação artística, que surgem de exercícios de conexão com a nossa ancestralidade, que vem da oralidade, do encontro, da sensibilidade consigo mesmo e da relação com outras pessoas negras. Então é com essa reflexão que eu concluo a apresentação do nosso artigo. Muito obrigada.